Graça e paz, povo de Deus, o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, essa que vos fala é tua serva, tua amiga, Bispa Rosemara, constituída filha pela misericórdia do Senhor. Deus abençoe sua vida e hoje eu vou contar mais uma experiência que eu tive com Deus. Louvado seja o nome do Senhor e eu quero deixar para meditação Atos capítulo 3, versículo 1, que diz: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada ouvinte que vai estar ouvindo essa experiência, esse relato. Meu Pai, de alguma forma essa experiência possa edificar a fé desta pessoa e contribuir, Senhor, para que ela venha ter milagres e experiências sobrenaturais com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, eu estava pensando no que eu poderia trazer, qual mais experiência que eu poderia passar para os amados irmãos. E eu me recordei que certa feita, não vou me lembrar quanto, porque já tem um tempo, não sei se foi uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, eu estava na minha cozinha, eu estava no propósito do Senhor de jejum, consagrando e lavando louça, né? E a gente sabe que quando a gente pega para lavar louça, a gente canta, a gente ora, a gente chora, a gente conversa com Deus. Então a louça ali não é só mais um serviço, mas chega a ser uma terapia, um momento que a gente tira de particular de meditação com o Senhor. E foi isso, eu estava no propósito de jejum, me lembro, e ali eu estava de veste, lavando louça assim em espírito. E da minha casa dá para ver o monte. Então eu moro bem distante do monte, mas dá para ver. E ali já eram acho que umas 15 para as 2, 15 para as 3. O Espírito Santo falou comigo: deixa tudo e vai pro monte. Você tem que estar no monte 3 horas. 3 horas. Eu falei: meu Deus, mas não vai dar tempo? Deixa tudo e vai. Eu falei assim: amor, eu vou ter que ir pro monte agora. Por quê? Eu falei: porque Deus tá mandando ir pro monte agora. E não tinha ninguém pra mim. Eu acho que eu chamei um, não podia, o outro também não podia. Eu falei: mas eu tenho que ir, porque Deus me chamou pra ir 3 horas pro monte. E aí eu deixei tudo, peguei minha Bíblia, peguei meu véu e tava meio um tempinho assim, parecendo que ia chover. E eu peguei e fui em speed de oração. Falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer comigo, mas revela o seu propósito. Na entrada do monte, fui pedir perdão ao Senhor, né? Fiz o ato do perdão e subi. Detalhe: você não entra no monte sem pedir perdão pro Senhor, né? Você faz o concerto ali. E ali eu subi, fiz o concerto com o papai, aí fui chegando assim perto da torre, que a gente ora num lugar que é perto da torre, né? De comunicação. E ele fui chegando perto da torre, fui subindo, aí eu vi 2 pessoas. Aí eu falei: meu Deus, eu tô sozinha, o que o Senhor quer? Não entendi, não consegui identificar o que era. Aí fui subindo, aí fui chegando perto, falei assim: meu Deus, parece que tem alguém fazendo algum trabalho aqui, alguma coisa do tipo. E tinha uma pessoa que tava com uma capa preta, e isso tava quase em tempo de chuva, acho que tava até lubrinando. E tinha uma pessoa com uma capa preta, que eu lembro, e ela tava com uma capa preta, uma mulher, e eles estavam abaixados perto da torre, da onde eu moro, fazendo o que eu não sei. Aí tava mas muito estranho. Aí eu peguei, cheguei, falei assim: tudo bem? Aí, tudo bem. Eu peguei e falei assim: pois é, Deus mandou eu vir aqui 3 horas, deve ser por causa disso, né? Deus tem uma obra na vida de vocês e é pra vocês se entregar pra Jesus. Aí, não, nós somos da igreja e tal, mas aí eles queriam, era uma mulher e era um jovem, né? Tava até de lente, assim, como se fosse aquelas lentes de gato. Tava muito estranho, irmão. E eu peguei e falei assim: ó, Deus tem uma obra na vida de vocês e é pra vocês ficar firme com Jesus, porque Satanás, ele tem fúria. Aí eu comecei a falar as coisas de Deus pra eles, né? Eles iam fazer alguma coisa no pé da torre do monte. Não sei se era entregar algum trabalho, se ia entregar algum despacho, não sei. Eu só sei que o Senhor falou assim: então agora orei pra eles. Vocês querem aceitar Jesus? Quero. E orou pra eles, aceitou Jesus, né? Eu falei: mas agora vocês vão descer, porque eu vou orar aqui neste lugar. Então, naquela hora, eu acredito que Deus, ele desfez algo que era para ser entregue naquele dia, naquele momento, para talvez alguma vida, né? A gente tem que ter a necessidade de entender a voz do Senhor e a sensibilidade de saber quando é o horário que Deus está nos chamando. Às vezes você fala: não, daqui a pouco eu vou.
mas daqui a pouco Deus não precisa de você. Então eu entendi que era 3 horas e realmente chegou lá, eles estavam abaixados para fazer alguma coisa, não sei o que era, né? Mas eu sei ali que o Senhor, ele dispensou eles, vocês têm que descer porque eu vou orar aqui neste lugar. Este lugar é o lugar de oração. E ali eles desceram, né, sem braços, né, com uma cara assim, nunca vi mais essas pessoas, nunca vi, mas eu sei que Deus levou lá para marcar o encontro. E eu tenho um mistério que quando eu coloco as mãos assim para orar ou impor, se a minha mão começar a pegar fogo, começar a queimar, poder ficar vermelho assim, é por causa que é obra de macumbaria. Eu lembro que a minha mão começou a pegar fogo. Eu falei, gente, tem obra de macumbaria aqui, minha mão começou a pegar fogo. Então, eu quero de antemão perguntar a você, qual é o mistério que você tem com Deus? O que acontece com você quando você sente algo sobrenatural, né? No caso assim, Deus me deu a graça de pôr as mãos e a minha mão queimar, né? Queimar o fogo que está em mim, que é o Espírito Santo, que está queimando a obra que está sobre a vida daquela pessoa carregada, né? E ali eu creio que Deus fez um mover e eles viram que Deus existe, eles aceitaram Jesus, eu orei para ele, dei um abraço. Jamais, jamais a gente pode julgar quem está em outra religião, o espiritismo, umbanda, macumbeiro, feiticeiro. Jamais você faça isso. Se você realmente é um cristão, né, que prega a palavra, que professa a tua fé em Cristo, você jamais vai fazer isso. Sabe por causa de quê? Porque Jesus, ele não fez isso com as pessoas. Jesus, ele nunca julgou as pessoas. Jesus, ele nunca criticou as pessoas por conta dos seus pecados. Tanto que você vê que aquela mulher que foi pega no ato de adultério, o Senhor, ele foi lá para justificar a mulher, entendeu? E aí o Senhor, ele confrontou aqueles acusadores, né? Mas quem nunca pecou, atira a primeira pedra. O Senhor não tá para passar a mão no pecado, no erro, no engano, ele não tá, mas ele vai ali mostrar o caminho do arrependimento. E foi isso que o Senhor fez e disse para ela, vá e não peques mais. Então, irmão, se você conhece ou se você tem alguém na sua família que está preso ainda no espiritismo, na umbanda, no candomblé, não importa qual que é a religião, né, de matriz africana ou não, o catolicismo não importa, nós nunca podemos criticar essa pessoa e nem julgar, muito menos apontar que ela vai para o inferno ou não, porque quem somos nós para dar tal sentença sobre uma vida? E ali eu abracei, eu orei, eu intercedi, eu peguei o nome, eu entendi que eu estava ali somente por causa daquelas vidas. Então hoje eu não sei onde que está essas vidas, mas eu tenho certeza que a semente foi lançada. Nossas palavras são sementes na vida de alguém. Então o que você tem semeado na vida do seu próximo? Fala para mim aí, o que você tem semeado? Nós não podemos ser uma pessoa hipócrita, né? Medíocre, mentirosos. Não, se vier uma pessoa da umbanda, do candomblé, não importa que seja religião, eu vou abraçar. Eu vou cuidar como se fosse qualquer pessoa, porque eles não são outras coisas. Eles são pessoas que precisam também de carinho, de atenção, como todos nós. E como eu gostaria de ser tratada, eu trato os outros também. E você, me diz se você também é assim. Ou se você faz acepção quando você vê alguém todo de branco na rua, ou se você fica com medo, se você passa longe. E aí, fala pra mim. Nós não podemos fazer isso, tá, irmãos? Nós temos que abraçar, porque o Evangelho de Cristo é amor. E Deus, ele nos ensinou a sermos amorosos também, como ele. Então, deixa esse relato que foi na hora da oração da hora nona. Deus mandou para tudo, e sobe para o monte. Tem momento que o Senhor vai falar isso com você também, terra. Para tudo que você está fazendo aí, vai para o monte, vai clamar, vai orar, vai buscar. Deixa os afazeres para depois, vai ter de novo. Todo dia tem vasilha mesmo, né? Mas o momento que Deus está chamando é um momento único. Deus abençoe a sua vida, irmãos, que você venha ficar com essa experiência. E eu vou orar por você agora para que você venha ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e que o seu amor cresça, para que você nunca julgue as pessoas, mas abrace, porque elas estão precisando de ser abraçadas por você. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, eu glorifico o Senhor por essa experiência que o Senhor me deu. Dentre muitas, o Senhor escolheu essa hoje. Eu clamo por essa vida que está ouvindo agora, meu Pai, a minha voz, sem a necessidade de me ver, porque quem tem que aparecer é o Senhor na nossa vida. Meu Deus, como o Senhor tomou, meu Senhor, as minhas penas para subir o monte, toma também as penas desse irmão, dessa irmã, para subir o monte, Senhor, para o Senhor revelar os mistérios ocultos, para que ela venha ter experiência com o Senhor no sobrenatural. E Yeshua HaMashiach santifica essa vida, na sensibilidade, Senhor, na audição, para que ela venha entender o que o Senhor tem
preparado para a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida e ame o próximo como a ti mesmo. Shalom e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fica com Deus.